Então, boa tarde oficialmente, né, a todos que estão aqui presentes, a todos e todes que estão aqui participando dessa atividade. Eu sou a Marilda, eu sou orientadora educacional aqui do DEAP, a Diretoria Executiva de Apoio à Permanência Estudantil. Em especial, estou representando aqui a área de carreira, egressos e vida estudantil. Faço parte aí da equipe que organiza atividades voltadas para os processos de aprendizagem, para a construção de carreira, para a questão de inserção no mundo do trabalho e tantas outras questões relacionadas aí à vida na universidade. Então, esta temática surgiu muito da nossa experiência, né, do nosso dia a dia nos atendimentos com os estudantes, que justamente por estarem aí com dúvida no curso, né, ou por terem intenção de fazer outro curso, né, e buscam possibilidades para isso, né, adolescentes acaba sendo aí uma porta, uma alternativa assim para planejar essa transição, né, ou mesmo iniciar aí uma nova formação. Então, eu gostaria de agradecer aos parceiros que aceitaram estar aqui conosco e poder conversar sobre essa temática, né? Inicialmente ao professor José Alves de Freitas Neto, ele é professor titular de História da América da Unicamp e é diretor da Conveste desde 2017. Então, agradeço também a Ingrid, que fez essa mediação, né, para que a gente pudesse estar aqui com a presença do professor José Alves. E agradeço também a DAC, em nome aí da Josete, da Glória, do Gemerson, do Godoy, que também estão aqui para nos apoiar, esclarecer dúvidas e poder orientá-los. Então, pessoal, fiquem muito à vontade, né? Essa é uma atividade que a gente chama de roda de conversa. Certamente quem está aqui está trazendo dúvidas, está trazendo aí questões, e a proposta é justamente essa, né, que a gente possa esclarecer ou encaminhar essas informações de um modo mais qualificado para vocês. Ok? Então, a gente tem aqui um tempo de duração de até 1h30, né? Vai depender muito aí também das dúvidas, né? Mas a gente não pretende exceder esse tempo, né? Até para não ficar algo muito cansativo. Mas o espaço está aberto, quem se sentir à vontade para levantar a mãozinha, né, aperta aqui o botão, quem se sentir à vontade para escrever pelo chat também, fique bastante à vontade, que esse espaço é justamente para isso. Então, eu vou passar a palavra para o professor José Alves, né, dar as boas-vindas a todos vocês aqui, e fiquem à vontade. Olá, então, muito boa tarde a todas e todos que nos acompanham, a Marilda, que está organizando o evento, a José, que eu estou vendo ali, né, que vai poder trocar aí esse papo com vocês. A parte da Conveste nesse processo é a parte inicial, né, que nós fazemos desde o recebimento das inscrições, né, que começam no próximo dia 12 e vão até o dia 26 de agosto, porque vocês, um processo diferenciado, né, de vagas remanescentes, nós temos perfis diferentes para pegar alunos que têm interesse em transferência para a universidade, alunos que já estão na nossa universidade, ou alunos que querem mudar de curso, né? Então, aí tem perfis diferenciados e tem um número de vagas relativamente grande, né? Se não me engano, são 915 vagas para o ano que vem. Como é que essas vagas são compostas, né? Vagas que, desde aquelas, por exemplo, que não são preenchidas no vestibular, elas já passam a compor, né? Porque às vezes tem alguns cursos que por baixa demanda, por baixa procura, não conseguiu preencher essas vagas, e isso vai se acumulando ao longo dos anos, né? Então, é um número razoavelmente grande, alunos que também foram aprovados e que talvez por algum motivo desistiu, né? Questões pessoais ou questões acadêmicas, a gente não consegue mensurar tudo isso, mas ao longo dos nossos 69 cursos, né, nós temos aí esse volume de candidatos e de estudantes que têm essas suas vagas disponibilizadas para esses processos de vagas remanescentes, né, para simplificar para vocês, que é de fora, talvez nada mais nada menos que seria um processo de transferência, né, que é disso que se trata, talvez para um linguajar, para quem não está dentro da nossa universidade, entende melhor. Então, são 915 vagas ofertadas nesse processo. Ora,
Entre os dias 12 e 26, você tem a inscrição, né? E depois nós vamos ter a aplicação de uma prova, né? De uma prova que ela é dividida em duas etapas, uma prova de leitura e interpretação de texto, né? Com questões de português e de inglês, são 10 questões de múltipla escolha, e uma prova de conhecimentos específicos, né? Que daí são 10 questões de múltipla escolha e 5 questões abertas dentro das 3 grandes carreiras. Há exceções como o curso de medicina, que é uma prova específica, que daí, portanto, a prova de medicina, ela versa sobre conteúdos relacionados ao semestre que o curso está sendo ofertado, mas a maioria dos cursos fazem o restante, quase a totalidade dos outros cursos, faz uma prova agrupada por ciências humanas, ciências exatas e tecnológicas, engenharias e o pessoal da área de ciências biológicas. O que se cobra nessas provas? Conhecimentos já acadêmicos. Antigamente, né, antes dessa centralização pela Conveste, a prova ela era em cima de conteúdos dados por algumas disciplinas, né? Então, muitas vezes, era o próprio exame que um professor ia dar. Nós achamos que o processo ficou mais transparente, mais flexível para vocês, do ponto de vista de discutir conhecimentos básicos. Então, exatas, vai ter, todo mundo passa por cálculo, certo? Então, vai ter algumas questões que passam ali por disciplinas relacionadas a cálculo, a física básica, né? A mesma questão dentro das carreiras de biológicas também tem conhecimentos de biologia e tudo isso é explicitado no nosso edital. E na área de humanidades, que ela é um tanto mais diversa nesse aspecto, é uma prova que versa sobre leitura, interpretação e contextualização dos grandes fenômenos do mundo contemporâneo, né? Então, os assuntos são muito variados, né, Jaca? Evidentemente, o que se espera é que alguém da área de humanidades tenha habilidade para poder ler adequadamente, interpretar os processos, né? Procuramos um estudante que esteja tendo uma boa formação, que conheça algumas das principais tendências na área que vocês já atuam. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo nessa prova é uma prova de características gerais, né, e iniciais para poder filtrar os estudantes e ranqueá-los conforme o desempenho. Essa é o desempenho acadêmico. Essa é a parte que a Conveste analisa. A parte segunda, que é a parte mais importante, talvez, quer dizer, é muito importante bem na prova, porque se você não tem desempenho, você sequer vai ter a análise da sua documentação. Mas o que acontece muitas vezes é quando vocês veem, né, tem 900 pessoas solicitando, não vai ter esse mesmo número, esperamos que sim, mas tem anos que tem menos candidatos do que vagas. Mas é que as vagas, elas estão, às vezes, em cursos que talvez não tenham pessoas que estão interessadas nesses mesmos cursos. Mas, já antecipando, né, um curso que sempre gera muita demanda, este ano teremos uma vaga no curso de medicina. Quando tem uma vaga no curso de medicina, significa que o processo de vagas remanescentes vai ter uma disputa relativamente grande, porque, afinal de contas, de fato, as pessoas tentam buscar, né, uma transferência para uma universidade de referência, né, ou quem vem de faculdade particular, deixar de pagar mensalidades altíssimas, ou seja, as motivações são várias. O que eu quero dizer é que a prova tem uma característica geral se aproxima do vestibular, mas ela é mais simples, porque ela não é conteudista, ela é mais interpretativa e de conhecimentos amplos, né, que vocês recebem, mas, como eu mencionava, a etapa seguinte é a etapa que vai ser feita nas coordenadorias de curso, que ela é centralizada pela DARC, que é a análise da compatibilidade curricular. Então, vocês têm um primeiro momento, que é passar por essa prova. E aí nós vamos produzir o resultado dessa prova. Essa prova vai indicar o percentual de alunos e as notas desses alunos, aqueles que serão convocados para entregar a documentação para uma análise da compatibilidade curricular. Então, eu paro por aqui para dar esse panorama geral para vocês entenderem o processo, né? Mas tudo começa já na semana que vem, fazendo inscrição diretamente no site da Conveste, né, que eu coloco aqui no chat, mas vocês todos já devem conhecer, que é conveste.unicamp.br. Então, eu me coloco aqui à disposição de vocês para bater esse papo. Muito obrigada, professor José Alves. Acho que foi possível aí ter uma visão bem ampla, né, e do funcionamento aí inicial das vagas remanescentes, em especial também sobre o período das inscrições, né, essas datas elas são importantes aí para que quem pretende, né, ou conhece alguém que tem interesse também, fique atento nesse processo. Então, acho que antes de passar para a Josete, né, que é a pessoa que está representando aí a DAC, eu gostaria de abrir aqui o espaço
para vocês que estão nos acompanhando, sobre dúvidas, comentários, né, algo que vocês queiram perguntar, aproveitar aqui a presença do professor José Alves. Juliana, pode falar, Juliana. Acho que você está sem, o seu áudio está fechado. Sim, tá. Pessoal, boa tarde, eu sou a Juliana, também sou orientadora educacional aqui na DEAP, e a gente costuma atender bastante estudante que tem dúvida sobre as diferenças entre o processo de vagas remanescentes e o processo de remanejamento interno. Então, acho que aproveitar esse espaço, talvez se vocês puderem dar uma explicadinha rápida sobre isso, acho que também seria bom. Acho que a Josete é a pessoa especialista para poder falar e explicar isso aí. Então, a gente preparou, boa tarde a todos, eu sou Josete, da diretoria acadêmica, e faço parte da equipe que cuida da etapa seguinte ao que o professor José Alves explicitou aí. A gente preparou uma apresentação, então a gente queria aproveitar a presença dele para as dúvidas referentes até esse momento, de inscrição e prova e etc. Ele não vai poder ficar na reunião o tempo todo. Então, se vocês já tiverem perguntas e quiserem aproveitar a presença dele, já façam. Se a dúvida surgir depois, aí a gente administra esses questionamentos, tá? Então, se vocês considerarem, estou vendo que ainda não há perguntas da sua fase, José Alves. Vocês entendem que eu posso começar a tratar da outra parte. Então, a gente preparou aqui uma apresentação, eu vou discorrer o procedimento, apresentar algumas coisas e orientações. Vocês podem ir ou levantando a mão, podem interromper, ou se quiserem registrar aí no chat, o pessoal de apoio aqui vai me passando, vai informando a questão, a pergunta, tá bom? Bem, então nós estamos tratando aqui do processo seletivo aberto, vagas remanescentes para ingresso em 2025, né? O José Alves mencionou que há algumas características, alguns tipos de aluno que podem participar. Quem são os estudantes que podem participar? São alunos da Unicamp, desde que com o curso ativo, que pretendam um curso diferente do que eles estão hoje. Então, é o que a gente chama de remanejamento. Alunos matriculados em outra instituição, no curso de graduação, em outra instituição, pode ser instituição nacional ou estrangeira. É o que a gente chama de transferência. A maior parte dos candidatos se enquadram nessa categoria. E também portadores de diploma de uma instituição de ensino, pode ser nacional ou estrangeira, desde que o curso de interesse da pessoa seja diferente do curso pretendido. Não pode ser só uma modalidade ou uma habilitação diferente. Por exemplo, alguém que fez bacharel quer fazer licenciatura do mesmo curso. Não pode, tá? Então, tem que ser o curso, não uma modalidade diferente. Tem que ser o interesse de um curso diferente daquele em que ele já se graduou. Então, são esses três tipos de estudante que pode se candidatar. Os candidatos mencionados no item 1 e 2, 1 e 2 são os alunos regulares da Unicamp ou de outra instituição. Eles precisam ter sido aprovados em alguma disciplina, no semestre em que nós estamos aqui, tá? A hora que ele for no semestre anterior, porque a inscrição já vai
acontecer semana que vem, então ele já precisa ter disciplina registrada no histórico escolar agora, referente ao primeiro semestre, tá? Tem que estar com o curso em andamento. Ele pode estar com a matrícula trancada, mas tem que comprovar o vínculo, tá? No momento da matrícula, tanto quando for entregar a documentação para análise de compatibilidade, quanto depois, no momento da matrícula, também vai ter que comprovar o vínculo, porque se a gente está falando de transferência, só pode ser transferido o aluno que esteja matriculado em outra instituição. E aqui eu reforço que são os estudantes com graduação em andamento, tá? Não se enquadra aquele que já tem uma graduação finalizada. E também candidatos que estiverem nos 2 últimos semestres da instituição de origem também não podem se inscrever para o mesmo curso. Por quê? Porque aí vai ter um aproveitamento muito grande e ultrapassa o limite de aproveitamento do regimento, tá? Então, ele tem que ou escolher um curso diferente, ou estar antes dos 2 últimos semestres do curso na sua instituição. Aqui são algumas datas, só para vocês visualizarem, mas quem for realizar a inscrição, anota na agenda cada ação, né, do processo seletivo para não perder nenhuma data. As datas são pré-estabelecidas, não há extensão de prazo. Então, conforme o José Alves falou, de 12 a 26 de agosto agora, inscrição lá no site da Conveste. Em outubro, aí vocês, durante esse período aí, vocês vão fazer a prova, né? Nesse período que está essa lacuna aqui, pode acompanhar o calendário lá no site da Conveste. Em outubro, a Conveste publica a lista dos candidatos convocados para a fase de análise de compatibilidade de currículo. Então, dia 25 de outubro. Dia 29 já é o início do envio dos documentos. Então, de 29/10 a 4/11, os candidatos vão encaminhar a documentação. Nós vamos conversar sobre essa documentação daqui a pouco. Em novembro, a unidade... O meu? Tá. Em novembro, a gente encaminha a documentação que estiver de acordo com o edital, a gente encaminha já para as coordenadorias, e até 13 de dezembro, as coordenadorias têm o tempo para realizar essa análise. Dia 10 de janeiro, a gente divulga, a Conveste, né, divulga a lista dos candidatos convocados para a matrícula, porque já finalizamos a análise, já foi calculada a nota, classificado de acordo com as vagas disponíveis, e aí já temos a divulgação dos convocados para a matrícula. A matrícula será 13 de janeiro, e orientações para aproveitamento de estudos. 15 e 16, a solicitação do aproveitamento, e 12 e 3 de fevereiro, matrícula em disciplina para o primeiro semestre de 2025. Então, são as datas assim, mais relevantes dessa etapa, que depois vocês registrem aí nos seus calendários. O que é importante? Quando você, antes de fazer a sua inscrição, consultar as vagas disponíveis. As vagas disponíveis vão ser publicadas amanhã. Por que é importante? Porque, por exemplo, conforme o José Alves falou, um curso que tem bastante demanda é medicina. Esse ano vai ter uma vaga. Se não houvesse vaga e você só tem interesse nesse curso, então não faria sentido fazer a inscrição. Então, consulte as vagas, que estarão disponíveis a partir de amanhã. Josnete, só te desculpa. Pode falar, professor. O pessoal acabou de divulgar lá no site da Conveste. A gente pediu para antecipar, porque como ia ter a reunião, falei, será que vai sair amanhã? Já está aí, então já está disponível lá. Excelente, professor. A Conveste sempre antecipa tudo que é possível, né, professor? A gente agradece. Se eu soubesse, eu teria posto aqui um
Vou até fazer, então, um adendo aqui. Vamos, aqui, olha, o site da Conveste é esse, tá, pessoal? Vocês vão aqui em ingresso 2025, vagas remanescentes 2025. Aqui você consegue acessar o edital, onde há toda a norma, e vamos ver aqui o edital. Será que eu tenho que dar um F5 aqui? As vagas disponíveis. Aqui, olha, aqui já consta as vagas disponíveis. Conforme o professor falou, temos um total de 915 vagas. Então, aqui vocês vão ver que as vagas são alocadas de acordo com o semestre, tá? Então, mas no primeiro semestre não tem nenhuma vaga? Não, porque do primeiro semestre as vagas são para os ingressantes de vestibular. Então, as vagas disponibilizadas são sempre a partir do terceiro semestre, tá? Então, aqui vocês já verificam o curso de interesse e se há vagas. Eventualmente, acontece, por exemplo, digamos aqui, administração noturno não tem vaga no terceiro semestre. E aí, quando vocês veem a publicação, você fala, tem um candidato aqui que foi aprovado. Por que acontece? Porque consta do regimento geral que, não havendo candidatos aprovados no semestre a qual pertence a vaga, é atribuição da coordenadoria, se desejar considerar possível, dentro da condição do seu curso, de oferecimento de salas, docentes e laboratórios, ela pode transferir vaga entre semestres, mediante uma justificativa, tá? Mas isso somente no caso de não termos candidatos aprovados que ocupem as vagas conforme elas estão aqui disponibilizadas. Então, digamos que não haja candidatos, 11 candidatos no quinto semestre, haja alguns aprovados, e o coordenador entenda que tem um excelente candidato lá, mas ele só poderia iniciar no terceiro, ele pode pegar uma vaga daqui e transferir para cá. Mas isso só acontece em última situação e não é também obrigatório, tá? É atribuição da coordenadoria compreender se é possível ele realizar essa transferência e também se tem candidato que se enquadra nessa condição. Mas, a princípio, vocês vão levar em conta essa tabela disponível aqui para entender a vaga que está disponível no curso, tá? Além de consultar as vagas disponíveis, vocês também devem consultar o percentual mínimo. Eu vi que já teve pergunta no chat aí sobre isso. Então, cada curso, ele determina também, está lá no site da Conveste, a lista completa. Isso aqui é só para eu ajudar vocês a compreender o que significa isso. O percentual mínimo de compatibilidade. Então, depois de ter realizado a prova, os convocados vão nos apresentar o seu histórico escolar e o programa das disciplinas cursadas. Cada curso determina que, para ocupar aquela vaga lá, do terceiro, quinto ou sétimo semestre, o candidato tem que ter cursado com aprovação, por exemplo, no caso da administração, 75% de compatibilidade no currículo. Mas isso em relação ao semestre da vaga, para a qual o estudante será indicado, tá? Então, ele não precisa ter concluído 75% do curso. É 75% do que é esperado para o estudante que ingresse, por exemplo, no quinto semestre, tá? Então, cada curso vai ter a sua porcentagem mínima. Se o candidato foi aprovado na prova, mas não alcançou a compatibilidade mínima aqui, ele não pode ser convocado para a matrícula, tá?
Então, essas duas coisas são importantes: consultar as vagas disponíveis e o percentual mínimo de compatibilidade do curso. Nesse assunto, foi compreensível? Eu não vi a pergunta ali, eu vi que tinha uma pergunta no chat, mas não sei se eu consegui responder. A pessoa quer saber, Jô, se mesmo participando de vagas remanescentes, ela pode ainda continuar a prestar o vestibular. Uma coisa não Claro, anula a outra. pode, uma coisa não anula a outra. Pode prestar processo de vagas remanescentes, pode prestar o vestibular, pode prestar o Enem, pode fazer os processos seletivos simultaneamente, tá? Não tem problema. Inclusive, as datas de prova não são somente as datas de prova que são iguais, são as de habilidades específicas, mas me parece que esse ano a gente não tem vagas nos cursos que exigem prova de habilidades específicas aqui no vagas remanescentes, tá? Josete tem uma pergunta aqui bem específica da Beatriz. Uhum. Olha, ela diz assim: eu sou da licenciatura da Química no Integral e tenho interesse em mudar de curso para ir para a licenciatura em Biologia. E vi no site que é necessário um percentual de compatibilidade. E gostaria de saber se esses cursos são compatíveis. Então, não é possível eu responder se o curso é compatível. Quem vai determinar esta compatibilidade é a coordenadoria do curso de interesse. Ah, mas você precisa ter uma mínima ideia, né? Para você saber se vale a pena você se inscrever nesse processo seletivo ou não. Então, como você vai ter uma mínima ideia para ver se o curso que você está cursando tem alguma compatibilidade com o curso que a Unicamp oferece? Você vai vir aqui na página da DAC, tá? Alguém, por favor, põe o endereço do portal ali no chat. Então, você vem aqui na página da DAC, você vai vir aqui, catálogo de cursos da graduação, e você pega o catálogo de 23 para baixo. Por quê? Não, na verdade, 24. Por quê? Porque quem ingressar em 2025, ele vai fazer o catálogo do semestre que ele ingressar. Quem ingressar no terceiro semestre vai fazer o catálogo de 24. Quem ingressar no quinto semestre vai fazer o catálogo de 23. Então, você pode vir aqui no catálogo de 24. Qual que era o curso, Marilda? Ela está na licenciatura em Química e pretende ir para a licenciatura em Biologia. Biologia. Aí você vem aqui na áreas biológicas, nós temos ciências biológicas aqui, e aqui você vai ver o currículo pleno do nosso curso. E dentro dessas disciplinas aqui, se você clicar dentro de cada disciplina, você tem uma ementa, aqui é bem resumido, tá? Não é o programa da disciplina nosso, mas é uma ementa resumida do que essa disciplina contempla. Então, você vai ver todas as disciplinas que a Unicamp exige para cursar, vai comparar com as disciplinas que você está cursando e vai fazer uma estimativa aí, se você acha que é compatível ou não, se alcançará a compatibilidade. Então, esse é um jeito de você ter uma ideia da compatibilidade entre os cursos da Unicamp e o curso que você está cursando. Mas essa análise detalhada só será feita após a convocação, né, após a realização das provas, tendo sido aprovado, vai entregar essa documentação que a gente vai detalhar daqui a pouco, que é o histórico escolar, e programa de todas as disciplinas cursadas com aprovação. Com esse documento, a coordenadoria do curso vai analisar, digamos que você cursou lá anatomia humana, então com o programa da sua disciplina, vai comparar com a nossa disciplina e ver se elas podem ser consideradas compatíveis. E aí essa análise toda vai ter uma nota,
e de acordo com esta nota é que vai se finalizar o procedimento, atribuindo uma nota final se você alcançou aquele mínimo de compatibilidade aqui exigido, tá? Então, essa seria, é meio complexo, mas é esse o procedimento que todas as coordenadorias farão para cada candidato. Toda a disciplina cursada vai ser analisada em questão de horas, em questão de bibliografia e conteúdo, para ver se ela tem compatibilidade aqui com o nosso curso, tá? Tudo bem, Beatriz respondeu aqui que entendeu. Uhum. A Beatriz Salles. Josete, eu fiquei pensando, né, nesse processo que você apresentou aí da análise do currículo pleno, né, pelo site da DAC, se pelo relatório de integralização na simulação também seria uma possibilidade. Se for nosso aluno, eu ia explicar isso. Se for um aluno já da Unicamp, ele consegue fazer isso fazendo uma simulação da integralização. Ele entra lá no relatório de integralização, altera para o curso que ele deseja e gera o relatório. Ali você já vai saber, porque para os alunos da Unicamp é esse relatório que vai ser utilizado, o relatório de integralização, simulação no curso de interesse. Agora, para quem é estudante de outra instituição, teria que usar o catálogo porque ele não tem acesso a esse sistema, tá? Uhum. Muito bem. Acho que tem uma outra pergunta aqui do José Henrique, também nessa direção, né? Acho que a gente poderia colocar aqui. Olha, no caso de cursos da Unicamp que tem matérias com o mesmo nome, ementa parecida, porém o código diferente, essas disciplinas são consideradas para análise de contabilidade? São consideradas, sim, tá? Mesmo que elas não tenham a compatibilidade automática ali, né? O aproveitamento automático, a coordenadoria do curso de interesse vai considerar essa disciplina para calcular a sua compatibilidade depois. Tem uma outra pergunta, Josete, que está perguntando se um aluno de pós poderia concorrer a vagas remanescentes da graduação. Não, não pode. É só se ele for aluno regular da graduação. Inclusive documentação, disciplina cursada de pós-graduação. Ah, calma, eu falei que não, mas ele pode como graduado, tá? Pode sim. Na questão de complementação de currículo, aí seguindo aquela regra lá. Mas as disciplinas cursadas na pós-graduação não serão consideradas para análise de compatibilidade. Apenas as disciplinas cursadas da graduação. Tá? Então, ele entraria na característica de complementação de currículo para um aluno já graduado, não pode ser no mesmo curso que ele já se graduou, e as disciplinas cursadas na pós não serão consideradas. No caso, Josete, ele pode estar fazendo uma graduação em outra universidade e está fazendo mestrado aqui na Unicamp, né? No caso, ele pode concorrer a essas vagas remanescentes da graduação e ficar, né? No caso, com a graduação e com a pós-graduação também. Uma vida louca. É uma possibilidade, né? Sim, é possível. Se ele está com o curso em andamento numa graduação em outra instituição e cursando a pós-graduação aqui, ele pode também solicitar tanto como complementação de currículo, quanto como transferência. Para cada uma delas vai ter uma condição diferente. A transferência permite que você escolha o mesmo curso. A complementação de currículo não permite, tá? Então, levando em conta as características para cada tipo, né, de solicitação, mas pode sim, não teria problema. Ok, o Davi está com a mãozinha levantada, pode falar, Davi. Olá, boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre o meu caso específico.
Daí, se vocês julgarem que é muito específica a pergunta, pode responder no final da reunião. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte, né? Eu entrei esse ano na universidade, né? Estudo aqui na Unicamp, estou fazendo ciências sociais e eu queria mudar para comunicação social, mediologia. Eu ouvi dizer que se eu conseguisse fazer 50% do curso do primeiro semestre ou dos primeiros semestres, eu conseguia fazer um remanejamento interno. Eu já consegui pegar 3 matérias já como eletivas nesse semestre, para além do meu currículo das ciências sociais. Só que, por exemplo, nesse caso do remanejamento interno, nem vai ter vaga, pelo que eu estava vendo no site da comunicação social. E a pergunta assim, é isso que eu ia falar, que pelo que eu sei, pelo que eu vi, não há vaga, então, pelo processo de vagas remanescentes, não há vaga, então não é possível nesse processo seletivo, tá? Ô, Jô, eu acho que ele citou uma questão interessante aí, que é 50% do primeiro semestre, alguma coisa do tipo. Acho que talvez ele está confundindo com remanejamento. Remanejamento. Mas se Então, quiser, eu explico no momento oportuno. Se você quiser, eu posso falar agora ou no final da apresentação. É você que decide, Jô. beleza. Eu vou esperar aqui, daí no final Que é a pergunta da Juliana também, né? Juliana Barbosa. Beleza. Então, porque, assim, para quem já é nosso aluno, existem duas formas de você mudar de curso. Uma é o remanejamento interno, que aconteceu agora em julho, né? Você fez a inscrição, quem solicitou fez a inscrição, e aí as vagas foram alocadas lá para quem atendia as exigências. E também é possível usar o processo de vagas remanescentes, também seria outra forma de remanejamento, tá? Como essa reunião aqui visa atender os questionamentos de vagas remanescentes, a gente vai te responder sim, porque o Gemerson, que cuida principalmente dessa atividade, ele está aqui conosco, mas então vamos só primeiro finalizar aqui o assunto de vagas remanescentes, depois o Gemerson, para quem tiver interesse em permanecer, ele pode dar mais esclarecimento sobre o processo de remanejamento interno, que é o que acontece para ingresso no semestre par, né, que aconteceu agora, em julho, para ingresso no 2S, tá? Aqui, agora o próximo só vai acontecer no ano que vem. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui, é importante consultar se há vagas para o curso e o percentual mínimo de compatibilidade. Então, após o candidato ter sido convocado para apresentação da documentação, quais são esses documentos, né? Para análise de compatibilidade e currículo. Eu vou falar de uma forma geral para os estudantes de outras instituições, tá? Depois eu dou um resuminho para o estudante da Unicamp. Então, apresentar o RG, ou o CRNM, se for estrangeiro, comprovante de reconhecimento de autorização de funcionamento do curso. Esse documento, essa informação aqui, em geral, ela consta do histórico escolar. Se você verificar que essa informação já está lá no histórico, quase todos os históricos têm essa informação, não precisa apresentar esse documento à parte, tá? O histórico escolar atualizado até a data da inscrição, tá? No mínimo, ele pode ser atualizado lá mais para frente, mas no mínimo até a data da inscrição. O atestado de matrícula, também atualizado, ou no caso, se for já graduado, o diploma do curso superior. Reforçando, não serão aceitas inscrições para diferentes modalidades, tá? Do curso já concluído. Os programas detalhados da disciplina. Algumas universidades chamam isso de ementa, aqui a Unicamp chama de programa de disciplina.
Então, vocês viram que eu mostrei lá atrás uma ementa aqui da Unicamp. O que é a nossa ementa? É um resuminho. O programa detalhado, ele tem muito mais informação do que aquela ementa. Por que a gente precisa de tanto detalhamento assim? Para quando a coordenadoria for analisar a compatibilidade, ela ter condições de saber se a disciplina que você cursou, ela deu todo o conteúdo, ou pelo menos aqueles 70%, 75% exigido lá, da disciplina que a Unicamp oferece para ser considerado equivalente, tá? E poder receber aproveitamento quando vocês ingressarem. Então, esse programa ele tem que ser detalhado, não pode ser uma coisinha assim de uma, duas frases, onde não conste carga horária, não conste bibliografia, então aí a disciplina não vai poder ser considerada, tá? Considerada para a compatibilidade. Então, os programas detalhados das disciplinas cursadas e o programa detalhado das disciplinas em curso. Por que elas estão separadas? Porque esse programa aqui, o item 5, esse documento tem que vir carimbado e assinado pela instituição ou ter código de autenticidade. O item 6 das disciplinas em curso não precisa, tá? Porque algumas instituições só oferecem o programa das disciplinas cursadas. Só oferece a autenticidade dos programas das disciplinas cursadas. Que é o nosso caso, por exemplo, a gente só emite programa detalhado daquilo que o aluno já cursou, que o estudante já cursou. Então, quando a disciplina estiver em curso, não precisa ter o carimbo. Se tiver, tá ótimo, mas se não tiver, também não tem problema, tá? O carimbo ou código de autenticidade. Como eu disse aqui, os documentos vão precisar estar carimbados e assinados ou possuir código de autenticidade. Essa documentação aqui é para aqueles estudantes de outra instituição, tá? O estudante da Unicamp, ele só vai ter que se manifestar conforme as regras lá do processo, sempre que houver uma ação que os candidatos tiverem que fazer, preencha esse formulário, entrega isso, se manifesta aqui, ele vai ter que fazer. Mas essa documentação, se as disciplinas dele foram todas cursadas aqui na Unicamp, ele não precisa apresentar isso, tá? Então, é isso que eu já disse. E se ele pular alguma etapa de manifestação, ele vai ser excluído do processo seletivo, porque a gente vai entender que se o candidato não se manifestou, é porque ele perdeu o interesse de continuar no processo seletivo, tá? A gente sugere para aqueles de outras instituições que não deixe para o último dia fazer a solicitação dos programas de disciplina na sua instituição. Porque muitas instituições demoram 10, 15, às vezes 20 dias para preparar o programa da disciplina que o estudante cursou. Então, você tem uma data certa lá para mandar isso para nós. Se você pedir no último dia e talvez você não tenha tempo de a instituição te entregar, a gente já teve casos assim, e o estudante foi desclassificado porque não conseguiu apresentar em tempo. Então, fique atento, peça já os programas na sua instituição, já fique com a documentação, não espere a divulgação da convocação, porque da divulgação até a entrega de documentos são poucos dias. Então, para aquelas instituições que exigem tempo para a emissão do documento, alguns já têm lá no seu próprio site, é só baixar. Mas cada instituição tem o seu procedimento. Então, verifique na sua instituição o procedimento, tá? Print de tela. Às vezes o estudante entra lá na sua vida acadêmica e tem o programa da disciplina lá, que ele acessou usando seu usuário e senha. Isso não vai ser válido, tá? Isso aqui não será aceito. O documento tem que estar assinado com código de autenticidade, ok?
Documentos produzidos no exterior seguem todo um regimento lá, tem que ser legalizado no país de origem e tem que ter a tradução juramentada no Brasil. Como que vai ser o envio dessa documentação? Nós vamos encaminhar um e-mail para os candidatos convocados, vai ser feito através de um formulário que vai constar nesse e-mail e as orientações vão estar todas lá, tá? Vai ser publicado também no site da Conveste, no site da DAC, toda a informação. Mas somente os estudantes convocados é que receberão o e-mail com orientações detalhadas e acesso ao formulário, tá? Encaminhada essa documentação, a diretoria acadêmica vai analisar quanto à conformidade com o edital. Se mandou o programa de todas as disciplinas cursadas, se realmente não cursou, não concluiu o curso para o qual está se candidatando. Então, nós vamos analisar no que se refere à conformidade e legalidade. A análise para compatibilidade será feita pela coordenadoria do curso. Então, a diretoria acadêmica faz essa primeira análise, ajusta, né, a situação, classifica, desclassifica, tá ok, e depois a gente encaminha para as coordenadorias dos cursos para dar essa nota, fazer a análise e dar a nota de compatibilidade. Nos casos de transferência de outra instituição, o candidato não deve fazer o cancelamento de matrícula na instituição de origem até realizar a matrícula na Unicamp. Por quê? Porque quando for realizar a matrícula, a gente vai precisar de um atestado de matrícula atualizado, naquele momento da matrícula lá em fevereiro, tá? Só depois de estar matriculado na Unicamp, se ele quiser, ele solicita o cancelamento lá, senão a DAC, a diretoria acadêmica mesmo, vai encaminhar essa informação para as instituições públicas. As instituições privadas a gente não comunica, e vocês mesmos podem solicitar o cancelamento, tá? Então, estamos aqui fazendo uma apresentação, mas depois vocês vão ter dúvidas. Ai, agora eu fiquei com dúvida. Então, vocês podem já encaminhar dúvidas, caso venham a ter, pelo Fale com a DAC. No site da DAC aqui, tem esse menu aqui, Fale com a DAC. Você escolhe o menu ex-aluno, não aluno, e o assunto vagas remanescentes. Aí faz lá a sua perguntinha, a gente está sempre aqui disponível para responder. Ô, Jô, o José Henrique está fazendo uma pergunta aqui no chat, se ele cursou alguma extracurricular, se elas são consideradas para compatibilidade de currículo. É aluno da Unicamp ou não? Sim. Então, vai ser considerada de acordo com o curso de interesse, né? Então, na simulação, se ela for do catálogo do curso de interesse, ela vai ser considerada. Se naquele catálogo, se naquele curso ela for extracurricular, não vai ser considerada. Porque aí já não entra nem na compatibilidade. Disciplina extracurricular não serve para cumprimento de catálogo, né? Tá? Então, ela será considerada se ela não for extracurricular para o curso de interesse. Caso contrário, não será considerada. Mais perguntas? Foram todas, né? Tá. Então, acho que o Gemerson podia dar aquela orientação sobre o remanejamento, né? Que ficou pendente aqui, que acho que as pessoas têm interesse. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, o remanejamento interno,
ele se diferencia do processo de vagas remanescentes, primeiro pelo calendário, né? Porque o remanejamento interno, ele geralmente as inscrições começam na segunda quinzena de junho do mês 6, né? E tem um outro diferencial também, que é a questão dos destinatários também, né? Que o remanejamento interno, obrigatoriamente, é para a comunidade Unicamp, né? Só para os alunos que estão em curso ativo ou que concluíram algum curso na Unicamp, curso de graduação, né? E tem um outro diferencial também, que é o critério mínimo para você poder concorrer às vagas de remanejamento interno. Diferente da compatibilidade de currículo, que cada unidade estabelece o seu percentual, no caso do remanejamento interno, ele é padronizado, né? O aluno precisa ter, no mínimo, 50% dos créditos do primeiro semestre do curso pretendido. O que significa isso? Se um aluno da pedagogia quer ir para letras, e no primeiro semestre do curso de letras ele precisa cumprir 30 créditos, então se ele for remanejado para o curso de letras, ele teria que ter 15 créditos desse curso novo, do curso de letras. 15 créditos que correspondem a 50% dos créditos do primeiro semestre. E não precisa ser obrigatoriamente disciplina do primeiro semestre, pode ser qualquer disciplina do curso de letras. E uma outra diferença também é que as vagas que o aluno de vagas remanescentes, caso seja aprovado, caso ele consiga ser aprovado numa dessas vagas, são vagas de semestres pares. Por exemplo, o pessoal de vagas remanescentes, eles vão ingressar sempre em semestre ímpares, né? Sempre no primeiro semestre do ano seguinte ao processo seletivo. No caso do terceiro semestre, mas semestre ímpar. E no caso de vagas de remanejamento interno, seriam vagas do segundo semestre, do quarto semestre, do sexto, do oitavo, e por aí vai, né? Sempre semestres pares. Deixa eu ver aqui. O importante é dizer que o remanejamento interno só acontece também se tiver vaga disponível. Se não tiver vaga disponível, mesmo que o aluno tenha aquela quantidade de créditos para o semestre, para um semestre par, se não tiver vaga naquele determinado semestre, ele não vai remanejar. Não existe essa coisa de remanejar a vaga de um semestre para outro. E tem uma outra questão também que ela é mais operacional aqui, nossa, mas que ela diferencia um pouco das vagas remanescentes, é que nas vagas remanescentes, os alunos já sabem previamente a quantidade de vagas para cada curso. No caso de vagas remanescentes, no caso de vaga de remanejamento interno, ele começa a fazer a inscrição sem saber quantas vagas vão ter, porque esse levantamento, ele é a posteriori. Primeiro, você faz a inscrição, o levantamento de vagas, ele acontece depois que encerra o semestre. Quando encerra o semestre, nós fazemos aqui um levantamento de vagas, e é nesse momento que que ficamos sabendo a quantidade de vagas que tem disponíveis, né? No caso de vagas remanescentes, os alunos já sabem previamente a quantidade. Essa é uma diferença fundamental, assim, né? E tem essa questão, talvez, da rigidez mesmo, né? Eu acho que talvez o processo de remanejamento interno é um pouco menos rígido, no sentido de não ter essa compatibilidade de currículo estabelecida por cada unidade. Tem unidade que é 90%, tem outras 75%, por aí vai. A gente tem um percentual padronizado, que é 50% dos créditos do primeiro semestre do curso pretendido. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que você está ali. As vagas do remanejamento interno, elas também acontecem durante o próprio remanejamento. Se um aluno sai do curso dele, ele abre a vaga. Alguém pode ocupar aquela vaga e assim por diante. Por isso também o remanejamento interno não tem retorno, porque a vaga do aluno, depois que ele sai do curso, ela é ocupada. Então não tem retorno. Eu acho assim, esse processo de vagas remanescentes, eu acho que é um pouco mais rígido, porque você já tem ali, previamente no edital, uma quantidade de vagas divulgadas, né? Uma quantidade certa de vagas. No caso de remanejamento interno, ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Por exemplo, se uma pessoa que estava, quando a gente encerrou o semestre,
encerramos o semestre e não tinha nenhuma vaga no curso 12, por exemplo, no curso de engenharia civil. Aí essa pessoa da engenharia civil, ela vai para a arquitetura. Aí o que acontece? Quando essa pessoa sai do 12 e vai para o 48 da arquitetura, a dela, que não estava prevista inicialmente, fica livre. Então, tem essa questão de ser um pouco mais dinâmico do que as vagas remanescentes, né? Essa vaga que não existia antes do curso 12 passa a existir porque alguém saiu de um curso e entrou para outro, entrou em outro curso. Então, tem um pouco essa dinâmica, essa quantidade de vagas, esse levantamento que a gente faz, ele é um pouco mais digamos assim, mais flexível no sentido de não ser tão rígido mesmo, de fato, né? Porque tem essa questão de alguém ocupar uma vaga, liberar outra, então tem essa dinâmica que é própria do remanejamento interno. Eu entendo que não seja uma flexibilidade, é uma situação dinâmica mesmo. O número de vagas ele é controlado, né? Não se abre vaga, não se cria vagas, elas são dinâmicas conforme eles orientaram. Então, é um processo mais dinâmico, e por isso que não é possível, inclusive, fazer a divulgação das vagas, porque o procedimento de identificação de vagas, ele só é realizado após o encerramento do semestre, quando as inscrições de remanejamento interno já foram finalizadas. Então, mas eu entendo assim que não é uma rigidez, né? Não é isso, é a dinâmica do processo, que Sim. só é possível para os estudantes da própria Unicamp. E tem uma outra etapa também que diferencia um pouco, é a complementação de currículo que acontece no pós-remanejamento interno, né, e a complementação de currículo que acontece nas vagas remanescentes, né. No remanejamento interno, a complementação é exclusivamente para alunos graduados na Unicamp. Alunos têm diploma de graduação na Unicamp. Enquanto que em vagas remanescentes é aberto. Uma pessoa que concluiu um curso de graduação lá na PUC, ou na Univ, por exemplo, eles podem solicitar complementação de currículo para conseguir um diploma novo aqui na Unicamp, num curso diferente do que ele já é formado, né? Então, tem essa diferença também. E as vagas que sobram do remanejamento interno, elas vão para a complementação de currículo. Aí, as vagas que sobram desse processo inteiro, quando se encerra, elas vão para as vagas remanescentes. Bem, pessoal, então, assim, fizemos a explanação, né, do que a gente entende que são os maiores questionamentos desse processo, tanto para quem é estudante da Unicamp, quanto para quem é estudante de outra instituição. Mas ainda assim, surgindo dúvidas, fiquem à vontade, podem encaminhar lá através do Fale com a DAC, sobre os questionamentos que possam vir a surgir depois, que talvez pensando um pouco, né, apareça dúvidas, e a gente está aqui para dar toda a orientação necessária, tá bom? Só mais uma coisa aqui, rapidão, só para encerrar mesmo, de fato. Então, a porta de entrada, por exemplo, do remanejamento interno é pelo SIGA, né, pelo EDAC, enquanto que nas vagas remanescentes é via site da Conversion. São processos que, digamos, a solicitação ela se dá por caminho diferente, né? Muito bem. Eu gostaria de fazer um comentário, né, a partir do que vocês foram aí apresentando sobre o processo, né, de vagas remanescentes, né, e mesmo de remanejamento interno. Nos nossos atendimentos, os alunos às vezes nos questionam, né, eu fico pensando sobre o planejamento, como que eu posso me planejar para um remanejamento interno, mas parece que não tem muito como fazer esse planejamento, né, porque é muito dinâmico, né, depende muito de número de vagas, né, onde que essas vagas estão alocadas no semestre, então não sei se vocês teriam alguma orientação sobre isso, para a gente poder Eu tenho uma sugestão. Eu sempre sugiro aos alunos que, se eles querem remanejar, durante, por exemplo, se são alguns cursos, eles têm disciplinas em comum.
Os cursos de exatas têm disciplinas de cálculo, de física, de química, que servem para vários cursos. Então, se o aluno, por exemplo, quer remanejar entre as engenharias, por exemplo, ele vai solicitando matrícula em disciplinas que possam preencher o currículo tanto do curso dele de partida para o curso de interesse dele, porque ele não pode descuidar do curso de partida, porque ele vai gerar um problema para ele. Tem gente que, a partir do terceiro semestre, começa a pedir só disciplina de outro curso. Aí ele vai ser desligado ou vai entrar no PAA por não estar com rendimento adequado. Então, o aluno, até um determinado momento, até o terceiro, quarto semestre, dá para pedir disciplinas que são comuns entre os cursos. Mas é o máximo que dá para se fazer pleiteando um remanejamento. Fora isso, é se inscrever e aguardar que tenha a vaga. Entendi, Godoy. Muito obrigada aí pela sua dica. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Muito bem, então acho que a gente poderia caminhar para o encerramento. Eu gostaria de deixar aqui nossos agradecimentos novamente, né, ao pessoal da DAC, à equipe da DAC, ao professor José Alves, que precisou sair aí no meio da nossa roda de conversa, e agradecer vocês que nos acompanharam aqui também nesta atividade, né, se foi útil para vocês, eu peço ajuda para vocês poderem divulgar para os colegas também. Eu gostaria, eu pedi para a Ju ou o Léo colocar aqui no chat o link das inscrições das próximas atividades que nós já organizamos. Então, nós temos oficinas sobre como estudar melhor agora que estou na universidade, temos um webinário falando sobre estresse, temos aí atividades falando sobre carreira. Então, acompanhem aí a nossa programação e se inscrevam nas atividades que vocês entendem que possam ajudar, né, ou que possam ajudar algum colega também. Lembrando que nós também fazemos os atendimentos individuais aqui pela equipe de psicólogos e pedagogos da DEAP. Então, basta enviar um e-mail para o educacional@sai.unicamp.br. Então, de repente, participou da oficina, participou da roda de conversa, está numa situação muito específica, não deu para falar aqui, precisa de uma orientação, né, ou precisa aí de algum tipo de encaminhamento, a gente pode fazer esse encaminhamento, né, só fazer a solicitação que nós estaremos agendando aí um atendimento individual, geralmente via Meet, mas se for necessário presencial também estamos disponíveis. Ok, pessoal, então hoje é quinta, né, final de semana batendo aí na porta, semana passou nem vi, voou, começo de semestre, né, vocês também devem estar com essa sensação, pessoal que está começando as aulas, mas é isso. Então, fiquem bem, bom restinho de semana e até a próxima. Obrigada, Marilda.